Olá, gente, boa noite. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Boa noite, Socorro. Olá, gente, vocês estão me escutando direito? A música tá alta, tá baixa. Boa noite, Socorro. Tá alta a música? Vamos ver se vai. A música tá boa? Ah, então tá ótimo, gente. Vou esperar só mais um pouquinho para ver se de repente entra mais alguém. Dando sequência ao nosso projeto, nosso espaço para respirar. Hoje com a pergunta, né? Por que nós damos desculpas? E espero poder, junto a vocês, estarem refletindo, né? Por que a gente tem esse comportamento, né? Que tanto vocês quanto eu, nós não somos diferentes. Então, a gente age, né, de acordo com os nossos fatores externos, cada um com seu costume, cada um com a sua cultura, cada um com a sua vida, né? Cada um com seus traumas, cada um com as suas feridas. E então, assim, a gente tende a se comportar, cada um de uma maneira diferente. Isso é normal. E o objetivo do projeto é realmente esse, que juntos, né, possamos refletir em alguns assuntos e hoje a gente está falando por que a gente dá desculpas, né? Por que a gente acaba deixando pra lá, né? E é assim mesmo, né? Infelizmente, né, a gente acaba empurrando, né, com a barriga, vamos colocar os nossos bordões aí, empurrando com a barriga que a gente faz, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, como é que funciona, né? Por que a gente... E eu pedi para vocês pegarem um papel e caneta, ou papel e lápis, para justamente a gente fazer algumas anotações e aí a gente vai, né, desenrolando aí para ver como é que a gente vai chegar a essa reflexão, né? E por que damos desculpas? O ser humano, ele é mestre em procrastinar, ou seja, ele vai adiar as tarefas, né, que o cérebro entende como gasto de energia. Então, por isso que a gente acaba, né, se comportando dessa maneira, deixando para lá, vamos deixar para frente, mais para frente, né? Só que o grande problema é que a procrastinação, ela acaba trazendo a preguiça, né? E paralisa os nossos resultados. A gente não dá o passo que devemos dar, né? E, consequentemente, a gente não vê resultado. E aí não
Não adianta a gente ficar olhando a grama do vizinho, né, vendo os resultados dos outros, julgando, criticando, e ao mesmo tempo se culpando, né? Que às vezes a gente acaba indo para esse lado também, a gente se culpa, mas ao menos para perceber por que a gente se comporta, né, dessa maneira, por que a gente acaba procrastinando, né? E isso não é legal, porque não contribui para o nosso crescimento, para o nosso autocuidado, para o nosso autoconhecimento. A gente paralisa mesmo, né? Se a gente for pensar. E hoje, quando eu fui escrever a data lá na minha chamada lá com os alunos e tal, e não foi nem na chamada, mexendo no celular para marcar as datas, para ver as datas que a gente poderia estar colocando no nosso passeio que a gente já vem combinando. E eu falei assim, caraca, hoje já é 18, né? Foi 18? 19 de junho. Gente, a gente já tá no meio do ano. Já estamos no meio do ano. E aí a gente para, né? E fala assim, caramba, vamos lembrar do início do ano, né? Caramba, o que a gente colocou lá no nosso plano, né? Naquele planejamento anual, o que a gente colocou lá? E aí a gente começa a perceber, nossa, gente, 6 meses já se passaram. E será que todas as coisas que a gente colocou lá no planejamento, né, para dar sequência ao ano, a gente já conseguiu fazer? E aí você para, né, e você se pergunta, será? E será que já foi alguma coisa a gente já conseguiu alcançar? Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu também, vamos respirar, né? Talvez não era para ser, mas vamos analisar juntos se realmente a gente tá deixando de fazer alguma coisa ou a gente tá procrastinando, né? A gente tá deixando pra lá. Mas antes da gente dar continuidade, eu tava lendo um versículo e eu achei que esse versículo se enquadra muito na nossa reflexão de hoje, né? Que tá em Efésios 5, depois vocês leiam. Lá o contexto diz em termos de Paulo tá alertando o povo de Efésios sobre a espiritualidade, né? Sobre as coisas que vinham acontecendo naquela cidade, para as pessoas se conscientizarem, né? Então ele fala lá, desperta, tá no versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, quando a gente vê aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, a gente começa a perguntar, né? Será que a gente está aproveitando mesmo as oportunidades, né? E aí, como eu sempre falo, né? Que a palavra de Deus tem tudo que a gente imagina da nossa vida, a gente tem resposta lá,
né? Então, Paulo, na época, estava falando lá com o pessoal a respeito de como eles se comportarem, né? Diante da situação que eles estavam vivendo. E pra gente é a mesma coisa, a gente se enquadra completamente nesse momento. E aí a gente começa a se questionar, né? Se perguntar, porque se o nosso cérebro, ele mesmo faz isso, né? Ele vai adiar as tarefas, né? Pra gente, o que ele entende como um gasto de energia. Então, se a gente não se esforçar, se a gente não tiver, de fato, o que a gente tem que fazer, o nosso dever, né? Alinhado ali, a gente acaba procrastinando mesmo. A gente vai deixando pra frente, né? Então, fica de alerta, né? Pra gente realmente conseguir, né? Eu, mais do que vocês também, eu falo a mesma coisa. Porque quando eu me vejo numa situação de responsabilidade, uma situação de que eu tenho que fazer algo, eu acabo sempre dando uma desculpa, né? Eu vou deixando levar até que realmente chega o checkmate. Eu tenho que apresentar, vou colocar no meu trabalho, eu tenho que apresentar aquilo ali. E aí, sob pressão, a coisa acaba acontecendo. E aí você para pra respirar e você fala assim, caramba, por que eu fiquei fugindo? Por que eu não fiz com mais tranquilidade? Saiu muito bem, mas poderia ter saído melhor, né? A gente acaba se cobrando dessa forma, né? E é sempre assim, a gente acaba deixando, vai empurrando, né? Com a barriga, como o próprio ditado fala. E aí veio a ideia, né, de eu falar assim, tanto de digitar, apresentando para vocês a técnica que eu comecei a usar, que vem dando certo, e isso faz parte do meu processo de autoconhecimento, e eu acho muito bom, muito legal compartilhar com vocês, que é realmente a gente anotar, né? Então, quando eu pedi o papel para vocês, o lápis, é justamente para a gente começar a analisar, a refletir, né? E lembrar que tudo é um processo, né? As técnicas existem, tudo veio para nos ajudar. Mas se a gente não colocar em prática... Oi, Nádia, boa noite. Então, vamos lá, hein? Depois você vai assistir do início. Então, tudo a gente tem que colocar em prática. Porque senão a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não, não é verdade? E essa técnica, gente, é justamente pra gente identificar do que a gente vem fugindo e por quê. Por que a gente faz isso, né? Então, assim, hoje, agora, nesse momento, eu peço que vocês aí já comecem a mentalizar, né? A partir de hoje, vocês vão repetir aí, como eu vou repetir aqui, né? Ei, Gisele, chega de desculpas. Assim vocês vão falar com vocês mesmos, né? E antes da gente começar essa técnica a colocar em prática, eu convido a vocês a também convidarem a Deus, né? Para poder participar junto de vocês dessa tarefa, porque muitas das vezes a gente fica com dificuldades, né, de encontrar as respostas, né? Então pede a Deus direção nessa hora para que vocês consigam ver de repente algo que vocês não conseguiam ver nesse momento, ou
ou que vocês estão vendo, mas não querem olhar, dar atenção, sabe? Então, assim, sem a ajuda de Deus, gente, a gente não consegue chegar ao nosso sucesso desejado. Lógico que também a gente tem que perguntar se é da vontade dele, né? Eu creio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que os planos dele são os melhores, né? Porque é ele que tem os planos pra gente, mas se a gente também não fizer por onde, nada vai acontecer, né? Então, foi o que eu falei, não adianta também a gente ficar só olhando a grama do vizinho, só se culpando, só criticando, às vezes até mesmo comparando e querendo estar no lugar do outro, foi como eu falei da outra vez, né? Porque a comparação é saudável até no momento que a gente usa aquilo ali como um estímulo, como uma motivação. E se você só ficar olhando, comparando, e dali você não seguir os seus passos, né? Não seguir em frente, não se moldar realmente e fazer com que aconteça do seu jeito, né? A vontade de Deus, as coisas não saem, a gente vai procrastinando, né? Então é muito importante que a gente convide a Deus a participar dessa tarefa junto com a gente, tá? E aí já vamos começar. Vocês vão pegar o papel de vocês aí. Eu já deixei aqui algumas coisas separadas, né? Vocês vão começar a anotar mesmo, gente. Que tipo de... Primeiro vocês vão perguntar pra vocês mesmos que tipo de desculpa que você deu ou você vem dando já há muito tempo, seja pra qualquer área, tá? Eu vou puxar pra minha área, lógico, né? Pra atividade física, tava demorando. Pra atividade física, que... Vamos dar um exemplo. Muitas das vezes a gente não consegue, né? Por que você não faz atividade física? Porque eu não tenho tempo. Um dos primeiros desculpas que a gente escuta. Eu não tenho tempo. Não tenho dinheiro para pagar a academia. Não tenho roupa adequada. Lá não é legal. A gente sempre vai procurar uma desculpa, não é verdade? Lá não é legal. Hoje tá muito sol. Hoje tá chovendo. Hoje tá muito frio. Gente, vai anotando, tá? Minha primeira pergunta pra vocês: por que vocês não fazem atividade física? E vocês vão anotando essas desculpas que vocês vão dando, tá? E por que vocês não fazem uma caminhada? E anotem as desculpas que vocês dão para vocês mesmos. Não é para mim, é para vocês. Do tipo também, por que a gente não se cuida? Vamos colocar assim no sentido de se alimentar melhor, no sentido de se cuidar da nossa aparência, e tudo vocês vão botando do lado, né? Qual as desculpas que vocês usam no dia a dia? Caminhada, uma coisa, gente, livre, né? A gente às vezes fica perguntando, mas querendo entender, né? Poxa, porque eu não tenho tênis adequado. Porque mês que vem eu vou. Porque eu tenho que ajeitar algumas coisas. Vai anotando tudo isso, tudo que vier na cabeça de vocês. E eu usei, gente, a atividade física, tá? Mas vocês vão colocar isso para todas as áreas que vocês tiverem dificuldade. Porque tudo a gente acaba dando desculpa, tudo, né? Às vezes eu vou trazer também alguns exemplos, até mesmo na nossa vida financeira, né?
Por que que a gente acaba estourando o cartão? Por que que a gente não consegue juntar dinheiro? E assim, a gente vai colocando as desculpas. Hoje vocês vão estar exercitando atividade física. Mas eu convido a vocês a estarem fazendo em cada área. Porque a ideia da técnica é justamente a gente identificar as nossas desculpas. Por que que eu não faço isso por mim? Né? Por quê? Por que você não se permite isso? Essas respostas que vocês vão dar para vocês mesmos já são as respostas que vocês usam, sabe? Que vocês já estão usando como desculpa. Eu falo vocês porque eu tô interagindo com vocês, porque eu também me coloco, né, nesse momento. Eu também faço, eu venho exercitando essa técnica, né, justamente para me conhecer. Por quê? Por que que eu faço isso, né? Por que eu não faço isso por mim? Por que eu fico procrastinando? Por que eu vou, sabe, deixando pra lá, entendeu? Então, assim, comecem a analisar, porque quando a gente começa a perceber esses pensamentos, né, essas desculpas, quando a gente enfrenta elas, né, a gente começa a ver que a gente está se enganando, né? A gente mesmo está se enganando, né? Porque as coisas a gente tem que enfrentar, né? Assim, como é que eu vou falar agora? Porque depende da gente, é nossa atitude, né? Não depende das outras pessoas. A gente vai ter pessoas nos ajudando, a gente vai ter Deus nos ajudando, mas se a gente não tomar a iniciativa, né, de realmente dar o primeiro passo, as coisas não vão acontecer, né? Então, quando a gente escreve, né, ali do ladinho, quando a gente começa a olhar as nossas desculpas, a gente começa a se olhar, sabe? A se perceber. E quando a gente identifica, e quando a gente consegue identificar, né, as desculpas, é o primeiro passo para a mudança. Porque aí a gente começa a querer, sabe? Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Senão a gente não vai dar em nada. Entendeu? Se a gente só simplesmente deixar aqui, se eu não der continuidade a isso, só para colocar para vocês, esse projeto já vem assim no meu coração já há bastante tempo. As minhas amigas que estão mais próximas, eu já havia comentado com elas, eu tinha feito até um videozinho como é que eu ia fazer. Isso tem coisa de uns 2 anos, gente. Uns 2 anos atrás. E a ideia já estava na minha cabeça. Eu cheguei a colocar, né, no papel, mas não foi adiante, sabe? Eu acabei deixando, fui usando desculpas, né, para poder não encarar esse projeto, porque na realidade eu tenho os meus medos, né? Eu não vou afirmar mais, porque uma das propostas que eu fiz comigo mesmo é não afirmar, porque Deus fala pra gente que a nossa língua, ela tem poder. Então,
acabei de falar uma coisa e eu vou voltar atrás, né? Eu tinha muitos medos. Não fujo das minhas emoções. Infelizmente, o medo... Infelizmente, não. O medo, ele é para nos defender, né? Mas quando ele nos paralisa, aí já não faz mais parte, né? Então, é algo que a gente tem que vencer, a gente tem que tomar cuidado. Então, o medo, ele acabava me paralisando de muitas coisas. Como eu falo, gente, ainda tá em processo. Então, assim, é um dia após o outro, é um dia de cada vez. E o negócio é esse, a gente não desistir, né? A gente tem que colocar em prática, dar continuidade, exatamente, pra gente ver se realmente vai dar certo, né? Gente, já deu certo. Pra mim já deu certo, porque no dia que eu tomei a decisão, eu falei assim, vai ser hoje, vai ser agora. E tava eu de pijama, tava eu sem me programar, sem fazer nada, não ter nenhum esboço. Simplesmente falei, vou começar o projeto agora, né? E foi aquele bate-papo que a gente teve no início, que foi bem bacana, que dali foi saindo ideias, sabe? Vem crescendo bastante coisa na minha cabeça. Eu não sei ainda, né, como eu vou fazer, mas eu creio que Deus está no comando de tudo, Ele está me direcionando. E hoje eu queria passar isso para vocês, porque se deu certo para mim, vem dando certo para mim, por que não dar certo para vocês também, né? Gente, eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa tímida, apesar de muitas pessoas falarem que não me acham tímida, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu fico, né, lutando comigo mesmo todo dia. E uma das coisas que eu me solto bastante é no meu trabalho. E hoje o meu trabalho, hoje eu coloquei esse projeto como meu trabalho, como um objetivo de estar ajudando outras pessoas, né? Também a vencer os seus conflitos, os seus monstros, né? Que eu como falo, cada um tem os seus. Então, é exatamente isso, gente. É a gente aprender, através dessa técnica, quando a gente coloca as nossas desculpas no papel, a gente começa a identificar, né? Então, dali já começa a primeira mudança, né? A gente querer dar o primeiro passo. E quando a gente faz isso de uma forma intencional, né? Fazendo de uma forma intencional, a gente faz com que... eu não posso me perder, senão volto tudo de novo, né? Então, quando a gente identifica as desculpas, né? E a gente usa de uma forma intencional, a gente acaba fazendo com que... Acho que todos nós temos um goleiro. Exatamente, todos nós. Cada um tem o seu, né? E a gente tem que encontrar estratégia, igual Davi, né? A gente tem que encontrar estratégia. Então, assim, quando a gente começa a usar de forma intencional, isso vai ajudando a gente num processo, gente, de destruir a procrastinação, né? Esse autossabotador, né? Que somos nós mesmos, né? As nossas desculpas que a gente vai dando pra isso. Então, assim, é importante essa técnica justamente para isso, pra gente se confrontar, sabe? Porque quando a gente se confronta, né, a gente vê que não é o problema do outro, o problema é nosso, a luta é com a gente mesmo, né? E aí a gente
sabe, vai abrindo assim a visão, a gente vai começando a olhar as coisas com mais detalhes, assim, né? E a gente vai realmente aproveitando o processo, né? Curtindo, vou botar assim, curtindo, a gente vai curtindo, porque é tão bom a gente olhar lá para trás e ver quanto a gente melhorou, né? A melhora vem acontecendo assim, aos poucos, mas é isso mesmo, faz parte do processo. E o mais importante é a gente querer, né, e se confrontar realmente. Então, essa é a técnica, gente, tá? Vocês vão colocar aí, hoje o desafio é a atividade física, mas vocês podem colocar em qualquer área da vida de vocês, qualquer. E aí vem do lado colocando as desculpas que vocês vão usando para não seguir em frente. E aí quando você identificar aquilo ali, você vai começar a querer mudar. E aí quando você começa a querer mudar, você vai realmente mudando. E aí você começa, sabe, e vencendo a procrastinação, né? Então, coloque em prática, gente. Coloque em prática que dá certo. Dá certo. A gente ainda tem... isso, ó, vamos botar aí... aqueles planos que vocês fizeram lá no início do ano, né? Como eu falei. Vai cada um aí colocar na sua mente. Se tiver anotado, vai lá e procura, faz o checklist lá para ver o que foi feito, o que não foi feito, né? E por que não fez, se não foi feito. E se você conseguiu concluir, qual foi o ponto positivo ali daquele dia? Consegui concluir o que eu tinha planejado. E aí começa a observar, né, os pontos positivos que você conseguiu. Se tá procrastinando, por quê? Né? Se faz a pergunta, por quê? Por que eu não faço isso por mim? E começa a se questionar e daí a gente começa a mudar, né? A fazer coisas que a gente venha mudar. Então, pratique. Outra dica bem legal também é você encontrar uma motivação, né? Um propósito que acaba gerando satisfação, né? Porque quando a gente tem um propósito, né? A gente fica com mais entusiasmo, né? A gente realmente fica motivado a dar sequência, a concluir, né? Os nossos objetivos, as nossas vontades. Então, assim, encontrem alguma coisa que venha motivar aí o propósito, gente. Isso é muito importante, que a gente tenha um propósito. Porque o propósito, ele tem sempre que ser maior, sabe? Ele tem que ser maior do que as nossas desculpas. Porque quando a gente consegue ver o propósito, né? E a gente, por mais que a gente venha com as desculpas, o propósito é maior. E aí a gente vai, sabe? Vai mesmo a gente... Ai, será que vai dar certo? Será? A gente só vai saber se tentar, né? Porque se a gente ficar só olhando a grama do vizinho, se a gente ficar só... Boa noite, Patrícia. Se a gente ficar só criticando, se a gente ficar só se comparando, muitas das vezes quando a gente se compara e quando a gente não age, quando a gente não consegue usar a comparação de uma forma positiva, a gente traz outros sentimentos como inveja, né? Mas não adianta, isso tudo só vai adiar o nosso resultado. Então, hoje vai ficar esse deverzinho de casa para vocês.
eu coloquei atividade física, mas vocês podem... Com certeza. Com certeza. Porque quando a gente coloca o propósito na frente, por mais que as desculpas venham, a gente, sabe, a gente vai em frente. É igual ao nosso trabalho, né? A gente sabe que pra gente ter dinheiro, a gente tem que trabalhar. Não é isso que nos motiva, não é esse o nosso propósito? Trabalhar, né? Pra gente ganhar dinheiro, né? E aí nós conseguimos nos sustentar, né? E assim, usufruir disso. E é exatamente isso para os novos hábitos, para tudo na nossa vida. A gente tem que traçar o propósito, né? Por que eu quero juntar dinheiro? Né? Por que eu tenho que fazer atividade física? Porque hoje, gente, o que mais a gente tem é recurso. Se a gente for pensar, não tem porquê da gente dar desculpas, né não? Eu não vou na academia porque eu não tenho dinheiro, eu não vou na academia porque eu não tenho roupa. Mas a gente pode montar, a gente teve aí a pandemia, gente. A pandemia foi que realmente a gente viu como a atividade física é importante. A gente tem um exemplo, né? E a gente não fez, a gente não conseguiu organizar um cantinho pra gente, um espaço ali, nossa, pra gente respirar. Né? Às vezes eu fico com saudade dessa época, gente, não da pandemia, tá? Mas eu fico com saudade dessa época, que foi uma época que eu mais treinei, sabe? Foi uma época que, assim, eu mais me senti motivada, porque eu vi a atividade física como um remédio, primeiro pra gente não pirar, né? E segundo que era uma forma da gente não ficar parado de tudo, né? Da gente dar continuidade ao que a gente já fazia antes. Nosso corpo pede movimento o tempo todo, ele vive de movimento. Se a gente não fizer, ele vai parando. Então, assim, e quando a gente faz a atividade física, a gente libera vários hormônios e a gente sabe os benefícios que é a atividade física. Então, assim, a gente tem essas informações o tempo todo. É só a gente saber usar as ferramentas. Então, hoje, a gente não tem desculpas de, eu não vou fazer porque eu não quero ir pra academia, eu não tenho tempo, eu não tenho roupa, eu não tenho tênis. Gente, essa atividade física, assim, tem atividade que nem precisa de tênis. Aí você descalça, entendeu? Então, assim, é só pra gente refletir. Exatamente isso, gente. Então, façam esse deverzinho de casa, peguem o papel de vocês aí e coloquem aí a área que vocês querem mudanças, tá? Coloca do lado as desculpas que vocês estão dando para essa mudança não acontecer e enfrenta mesmo, identifica elas, se confronta com elas e dá oportunidades. Aproveita as oportunidades. Como a palavra de Deus diz, aproveita todas as oportunidades. E vai em frente, gente. Vai em frente, cada um com o seu propósito, cada um com a sua motivação. E isso é mais importante, né? Pra gente conseguir vencer, porque senão a gente vai procrastinar. A gente vai procrastinar e a gente não vai ver resultado e não vai adiantar murmurar, não vai adiantar reclamar. Então, gente, essa é a reflexão de hoje, né? Que a gente não desista, né? O processo é longo, mas com paciência.
amor e persistência, nós vamos chegar. Nós vamos chegar naquele lugarzinho que cada um tem, cada um almeja, né? Porque cada um com seu propósito, né? É só não desistir. Não desistam. E como eu tudo falo, né? Tudo tá ligado à nossa mente, né? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, né? O que a gente fala. Então, isso tudo vai ficar juntinho ali. E a gente tem que começar a observar, né, essas coisas pra gente poder ir se identificando, se conhecendo, né? Porque eu falo que a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né? Que a gente tá aí, a internet, tudo quanto é assunto que a gente vier a querer saber, né? A gente só ir no professor Google que ele vai te explicar. Talvez ele vai falar até além do que você deveria conhecer, mas ali já te aguça para uma outra coisa, né? Eu sempre, quando eu recorro a ele já me mostra uma outra coisa, aí tu já começa a falar assim, o que é isso? Aí tu já vai e clica lá para saber o que é isso. E a gente vai se interessando por outras coisas. E hoje tudo quanto é lugar a gente tem ajuda, gente. É só saber aonde a gente vai procurar, né? Primeiro lugar é a palavra de Deus, que eu falo sempre que eu vejo algo diferente, eu vou lá comparar, gente. Eu vou lá, pesquiso, eu falo assim, peraí. Porque antes, né, da ciência, Deus já existia, porque foi Ele que deu ao homem, né? Então, assim, tudo, gente, tudo a gente encontra lá. É só a gente primeiro recorrer ali e depois a gente vai pesquisando, a gente vai estudando, né? E a gente vai encontrando pessoas que vai nos ajudando também, porque a gente não é sozinho, né? Graças a Deus, Deus sempre usa pessoas, né, pra estar nos ajudando. E é exatamente isso que eu tô aqui também. Eu quero ajudar de alguma forma. Isso aí. Esforça-se e tenha bom ânimo. Exatamente. Ele diz, né? Ele o tempo todo, Deus encoraja a gente, o tempo todo. Ele colocou Jesus aqui justamente para isso, né? Jesus foi um plano perfeito de Deus para viver todas as aflições, né? Porque ele viveu tudo que a gente vive hoje para justamente nos provar de que ele venceu o mundo, né? Se ele venceu o mundo, a gente também vai vencer, né? Assim que ele fala pra gente. E é isso, a gente vai lá, recorre a ele primeiro, vê, analisa, e a gente encontra as respostas, e ali ele vai nos capacitando pra gente encontrar ajuda pra entender. Se a gente não entender do primeiro momento, a gente vai, busca e estuda, porque o tempo todo ele nos ensina. O tempo todo. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda aí. Já tá no finalzinho, né? Já se passaram algum tempinho aqui. A gente... Depois vocês olhem, vejam de novo. E põe em prática. É pra pôr em prática, tá? Pegar o seu papelzinho lá e colocar as suas desculpas, né? Entender por
que a gente faz isso, porque já é uma forma, né, que o cérebro tem para poder adiar, né, aquilo que nos rouba energia. Então, a gente acaba procrastinando mesmo. E aí vejam, pratiquem e nossa, a lista é grande. A lista é grande, é mesmo, Nádia, porque quando a gente pega todas as áreas, né, eu coloquei atividade física, né, mas quando a gente pega todas as áreas, né, tudo que a gente precisa de mudança e a gente acaba procrastinando, né, não vai. Nossa, tem que ser por etapas. Então, assim, na segunda você escolhe um tema e você coloca lá, ó, todas as suas desculpas. Identifica, se confronta ali, né? E vai buscando formas de você realmente sair da sua procrastinação, né? Vai procurando. E lembra do propósito. Já escreve lá no cabeçalho o propósito. E aí, por quê? Né? Por que eu não chego até esse propósito? E aí vocês comecem a escrever lado a lado. Vai escrevendo. Identificou, desculpa, confronta. E aí tenta entender por quê, né? Às vezes são dores que a gente tem e que a gente, por medo, né, de enfrentá-las, a gente acaba adiando, né? Tem isso também. Na maioria das vezes é isso. São dores que a gente viveu com aquelas experiências ali e por isso a gente não quer voltar mais ali, a gente quer pular etapas, só que não dá para pular etapas, né? A gente tem que enfrentar, a gente tem que confrontar realmente. E aí é assim. Então, depois que você listou lá, pode ser 1, 2, 3, 4 folhas, não tem problema. Mas aí você vai, identifica, né? Identificou lá, confrontou, descobriu, conseguiu destruir aquele autossabotador lá que tu não te deixa ir pra frente. Vai em frente ao propósito. Vai em frente. Até a musiquinha veio a calhar, viu? Viu? É exatamente isso, gente. A gente tem que ir em frente, porque tudo vai cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente coloca a Deus em primeiro lugar, a gente, antes da tarefa, né? Lembra disso também. Antes da tarefa, a gente coloca Deus à frente, pede a Ele direção, pede a Ele para nos mostrar aquilo que a gente não consegue ver. E vai falando com Ele ali, porque Ele vai direcionando a gente, Ele vai fazendo as coisas acontecerem. Quando a gente realmente, né, pegar a nossa lista, fazer o checklist lá, né, nossa, como é que aconteceu, né? Aí a gente vai olhar, vai voltar atrás e vai olhar assim no processo, como é que foi, né? A gente enfrentou medos. Vou colocar uma outra situação aqui também, que eu lembro na época de dirigir, né? Pra mim foi bem desafiador, porque eu sempre tive muito medo, né? Devido às minhas feridas, né? A minha vida, que eu já contei lá no início, isso fez com que eu ficasse com muito medo de tudo. Então, assim, aquele medo que paralisa. Esse medo não é saudável, né? O medo que a gente tem, que nos defende, que nos deixa fazer coisas
que não é pra gente fazer, esse é ótimo, mas aquele que nos paralisa não é legal. E aí eu tinha muito medo de dirigir, mas eu queria muito dirigir. E fui procrastinando, fui deixando passar, né? Aí fui trabalhar num lugar que eu precisava de carro, gente, precisava, porque quem conhece a área industrial aqui de Itaguaí sabe que ali não tem ônibus, não tem como chegar lá. É um ônibus por hora. E o ônibus quando vem lotado, e na maioria das vezes aquele caos. Todo mundo conhece aqui esse pedaço de Campo Grande. É horrível de condução. E aí, gente, eu tinha que sair 2 horas antes de casa para poder chegar no meu horário no trabalho. Porque na realidade a procrastinação, ela traz a preguiça, né? É exatamente isso, né? Por quê? O que acontece, né? A gente fica na correria e aí com a correria a gente acaba usando a correria como desculpa, né? Ah, não tenho tempo. Só que se a gente não se priorizar, se a gente não olhar pra gente, né? Não se fazer as perguntas, né? Que eu falei, do tipo, por que eu não faço isso por mim, né? Por que eu não me permito isso, né? A gente tem que ficar se perguntando isso o tempo todo, porque senão acontece isso, a gente vai deixar a vida nos levar, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar, a vida leva eu. Porque a gente acaba usando essa correria que a gente está vivendo hoje como desculpa para poder não fazer algumas coisas, né? Eu coloco isso, eu vejo isso em mim, muito. Então, aí é que a gente começa, quando a gente vê que dá certo pra gente, né? A gente quer ajudar as pessoas também, porque é exatamente isso, a gente tem que se confrontar. E deixa eu contar essa história pra vocês Aí eu, pra aprender a dirigir, né? Beleza. E eu ficava ali, eu perdia 2 horas, sabe? Nesse trajeto pra poder chegar no trabalho. Quando eu chegava, e aí eu já ficava pensando na volta, que era a mesma coisa. E lá é escuro pra caramba. Graças a Deus, sempre tinha uma boa alma que trabalhava comigo, meus amigos de trabalho, que tinham um carro e aí davam carona. Às vezes eu conseguia, quando eu perdi a carona deles, eu conseguia o ônibus da empresa, que aí porque eram horários diferentes, né, o ônibus da empresa, aí às vezes eu conseguia. Saiu atrasado ou saiu um horário extra, e aí eu vinha no ônibus da empresa e o ônibus deixava na porta de casa. Mas quando não tinha, gente, quando não tinha esse ônibus da empresa nem a carona, eu tinha que andar, era muito para chegar até o ponto. Aí eu, na minha cabeça, falei, não, tem que dirigir, gente, eu tenho que dirigir. Aí, beleza. Aí meu esposo, né, o tio dele, deu um carro pra ele, um Escort 85, gente. Foi muito engraçado, porque quando ele deu o carro, eu falei assim, bem, agora eu posso tirar minha habilitação, né? Eu vou ter um carro. Aí, beleza. Eu já tinha tido um carro na outra época, mas aí eu não deixava outra pessoa dirigir, eu não dirigia. E ficava procrastinando, sempre, né, com medo. Só que aí veio a situação de eu precisar. E aí, na época a gente era namorado, ele ganhou esse carro do tio, eu falei assim, bem, agora eu vou tirar, vambora, tirar a habilitação. Aí consegui tirar a habilitação, beleza, tirei a habilitação e aí a gente começou a pegar esse carro, gente. Olha, o carro começou a dar um monte de problemas, porque o carro ficou muitos anos parado e ele pegou várias enchentes, foi só loucura com o carro. E aí aconteceu de um dia ele ferver na Avenida Brasil, eu e minha esposa, na época namorada, a gente sofreu
mó doideira ali pra poder encostar o carro. E aí um rapaz ajudou a gente, botou água e falou assim, não, a gente vai ter que conseguir chegar pelo menos até em casa. Gente, olha, o trajeto era pequeno até em casa, mas a gente saiu do local onde a gente estava, mais um pouquinho, uns 10 quilômetros mais ou menos. Próximo já de casa, o carro começou a ferver. Ele falou assim, não para. Ele, vambora. Peguei esse carro e fui embora com o carro até a garagem. Quando eu cheguei lá, o carro ferveu. Eu falei assim, não quero mais saber desse carro. Não vou ficar nessa sofrência não, com esse carro, passando sufoco. E eu comecei a ficar com trauma, né? Porque eu falei assim, caramba, eu pensando, né? Eu falei assim, tem que comprar um carro melhorzinho, né? Porque como é que eu vou ficar dirigindo no meio dessas estradas e o carro parado, nada? Aí, beleza, gente, eu fiquei um tempo sem dirigir, porque veio os medos e tal. Aí resolvi comprar o carro, né? Consegui juntar meu dinheiro, tive um propósito, né? Eu falei assim, não, quero um carro para trabalhar, porque não dá para depender desse ônibus. E aí, graças a Deus, eu consegui fazer o dinheiro e comprei meu carrinho. Aí comprei meu carrinho, o carrinho veio pra garagem. Cadê que eu tinha coragem, gente, de pegar o carro? Eu ficava apavorada. E eu passava pelo carro, ia pro ponto de ônibus. Eu falava assim, gente, não acredito que eu tô fazendo isso, não. Eu vou de ônibus trabalhar, passar o sufoco com meu carro na garagem. Com medo, que eu comecei a ficar com muito medo de dar problema. Ficava pensando um monte de coisa. Aí, beleza, fui um dia com o carro na minha garagem. Aí, quando eu voltei naquele sufoco pensando, eu falei assim, não, amanhã eu vou trabalhar de carro, E aí, dia seguinte, fui eu, passei pelo carro, já ia saindo de novo, passando direto. Falei assim, não, é hoje, gente. Aí voltei, peguei a chave do carro, peguei o documento do carro, falei assim, vou de carro. E aí eu saí com o carro, gente. Eu suava, mas eu transpirava horrores mesmo, mas era muito. E aí eu falei assim, não, vou ter que ir. E fui. Gente, quando eu passei em frente o ponto de ônibus, que eu ficava ali horas esperando o ônibus, foi libertador demais. Eu agradeci muito a Deus, eu falei, Senhor, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Porque eu cheguei lá no trabalho, eu cheguei com uma emoção suada, horrores. Parecia que eu tinha tomado um banho. Falei assim, gente, eu vim de carro, consegui vir de carro, graças a Deus. E aí todo mundo ficou também feliz comigo lá. Falei assim, ai meu Deus do céu. E dentro da empresa, a gente tinha todo um cuidado com o trânsito, né? Não podia, você para estacionar, você tinha que estacionar de ré. Tinha várias regras, né? Ali você não podia andar mais que 10 quilômetros na área do trabalhador ali. Gente, olha, foi libertador quando eu passei por aquilo tudo ali, que eu cheguei lá no meu lugar de trabalho. Eu falei assim, meu Pai. Gente, dali em diante, o medo foi embora. Eu enfrentei ele e fui adiante. E é assim, a gente tem que enfrentar, né? Eu fiquei pensando assim, caramba, se eu não faço isso, eu ia ficar com esse carro na garagem? Né? Até quando? Então é isso, gente. A gente tem que ter um propósito, uma motivação, se agarrar a isso, ver as nossas desculpas, identificar elas, confrontar elas, destruir o autossabotador e seguir em frente. Porque nada é fácil, né? Quando é fácil, a gente tem que desconfiar. Então, o gostosinho é a gente realmente viver o processo.
E é isso, com muita paciência, persistência e amor, a gente chega no nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Ai, mas foi engraçado e ao mesmo tempo foi libertador. Nossa, gente, olha, eu lembro que minha blusa era um material fininho, né? Que a gente ficava com topper por baixo. A sorte que eu tava com topper por baixo. Exatamente, Kátia, é assim que a gente deve fazer pra enfrentar. E é assim mesmo, gente. Do mesmo modo que deu certo comigo, vai dar certo com vocês também. A gente tem que seguir em frente. Temos que seguir em frente. E foi muito engraçado. Eu fiquei molhada mesmo, gente. Só escorria. Embaixo do sovaco, então. Embaixo do sovaco, então, gente. Eu não conseguia, eu ficava dirigindo assim, o negócio pingava. Vocês têm noção? Pingava. É uma coisa doida, muito doida. Que só quem vive mesmo. A mesma coisa foi quando eu fui fazer a minha prova de direção para tirar a habilitação. Foi outro dilema também, gente. Outro dilema, porque foi eu sentar naquela bodega daquele carro, sabendo que tinha 3 fiscais. 3 fiscais ali, ó, em cima de mim, me avaliando. Nossa, tremi horrores. Ah, e eu fiquei reprovada, tá? Na primeira vez. Fiquei reprovada. E eu fiquei possessa, porque eu tive que pagar o carro de novo, né? O exame de novo. E aquilo mais, gente. Olha, eu lembro que eu fiquei com muita raiva. Além de raiva, eu chorei. Chorei pra caramba. Que eu queria extravasar minha raiva, né? Minha frustração. Eu chorava muito. Falei assim, caraca, como é que eu dei esse mole me cobrando, né? Como é que eu dei esse mole? Poxa, meu instrutor me elogiando que eu tava bem e tal. Fiquei reprovada, gente, porque a minha perna, da cintura pra baixo, que até minha bunda tremia, tudo. Eu falo que eu não desejo essa sensação pra ninguém. E a minha perna, meu pé, tremia horrores. Muito. E o que aconteceu? Eu não consegui firmar o meu pé no freio, nem na embreagem, eu não conseguia. E aí eu fiquei reprovada ali na baliza. Falei, já era, ali mesmo, não deu nem continuidade. E aí passou esse problemão também. E se eu fosse outra, gente, eu desistia, tá? Desistia, porque é punk. Eu fiquei... Quando eu estou muito nervosa, eu fico igual a você. Fico suando, pingando. Né? É muito doido isso, né? A gente, por mais que a gente queira se controlar... Hoje tem as técnicas, né? Mas assim, pra gente, hoje eu consigo respirar quando eu tô muito nervosa. E aí, nesse dia da habilitação, meu instrutor, né, ele falou assim, Gisele, quando for assim, que você se perceber muito nervosa, você pode conversar com o instrutor, porque eles dão esse tempo, tá? Pra você se acalmar. Só que assim, eu não sabia, né? Eu falei, eu queria fazer a prova. Eu falei, eu quero fazer logo. E fui a primeira. Eu falei, logo, eu quero ser a primeira pra poder ficar logo livre. Fui a primeira reprovada. E aí eu falei, caraca, aí juntou tudo, gente, porque, poxa, eu fui a primeira reprovada. Aí voltei pro meu grupo lá, chorando pro pessoal, triste, com raiva. Mas aí o pessoal foi
muito legal comigo, ele me amparou, tá? Eu peguei, liguei logo pro meu namorado na época, falei assim, meu namorado atual, que é meu atual esposo, ele na época era meu namorado. Aí eu falei com ele, eu falei assim, cara, não acredito que eu fiquei reprovado, e chorava. Ele, calma, calma, eu fiquei, e ele me incentivando a não desistir e tal. Aí meu instrutor foi e me deu essa ideia, né? Quando eu fui fazer a segunda vez, gente, já ia acontecendo de novo, tá? Eu já comecei a tremer, e aí eu lembrei, eu falei assim, não. Aí eu já falei com o instrutor, falei assim, e eram 3 também, só que uma benção, ela já chegou assim, sabe, descontraindo o ambiente, ela já chegou falando assim, ela não vai demorar não, a gente vai acabar logo, porque daqui eu vou almoçar, que não sei o que lá. Aí, tipo, ela foi descontraindo, né, mas eu pilhada. Aí eu virei pra eles, eu falei assim, eu posso dar um tempo pra eu respirar? Porque eu tô com a minha perna muito trêmula e eu não vou conseguir sair do lugar. Aí ele, não, de boa. Aí eu falei, Senhor, muito obrigada, porque aí Deus colocou uma equipe boa, de bom coração ali naquele momento. Aí ele, não, de boa, quando você estiver preparada, você me avisa. Aí eu fui, baixei minha cabeça, aí ali eu comecei a respirar e falar com Deus. Falei, Senhor, não me deixa eu ficar reprovada de novo, Pai. Eu preciso tirar essa habilitação, Pai. Que eu não sei, falando com Deus. Quietinha ali na minha, respirando e ao mesmo tempo falando. E aí, minha filha, fui eu. Respirei fundo. Tô preparada. Tá preparado? Tô preparada. Pode sair com o carro. E aí, gente, eu consegui sair com o carro, mas assim, só Deus ali. Tava bem pilhada, mas aí eu consegui fazer o percurso, quase que eu dou mole no final, porque quando ele virou pra mim e falou assim, você tá aprovada. Aí eu, jura? Eu nem desliguei o carro, eu ia largando o volante e deixando o carro ligado. Ele, menina, ele desliga o carro. Eu falei, meu Deus, já desliguei o carro. Gente, parecia que tinha saído assim um peso gigante de cima de mim. Ai, eu falei, meu Deus, como é bom. E aí eu saí toda boba, desliguei o carro, parei, eu falei, Senhor, passei, graças a Deus eu passei, falando, agradecendo. Mas assim, é uma história também de superação, gente. É aquele momento que a gente tem que parar e respirar, né, e pedir a Deus direção. Mas eu venci. Do mesmo modo que eu venci, vocês vão vencer também. É só querer. É só ter um propósito, né? Colocar ele à frente. Ele vai ser teu motivador. E aí vai eliminando as desculpas. Vai identificando elas e eliminando. Identificando e eliminando. É assim que a gente vai. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática, porque senão não vai adiantar nada essa live. E a gente vai junto ainda nessa missão. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E Deus abençoe cada um de vocês. Cada propósito que vocês têm no coração, entreguem a Deus e deixem Deus agir. Porque Ele não falha. Ai, que bom, meu amor, que bom. Ele tá sempre com a gente, Ele tá o tempo todo ali, ó, nos protegendo, nos colocando embaixo das asas dele. E é isso. Um beijo no coração de vocês, tenham uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo no coração, gente. Muito obrigada.
Tchau, tchau. Que bom, Kátia. Fica com Deus. Beijo, boa noite, gente.